Oi, 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 galera! Estamos aqui para mais uma semana de videoaula e essa semana nós vamos falar sobre o movimento impressionista. Eu trouxe aqui para vocês essa obra do Claude Monet, onde ele saiu para pintar e ele decidiu pintar a impressão do sol nascente. Essa foi a nomenclatura para essa obra que a gente está analisando aqui nesse primeiro slide. E o impressionismo é o resultado de uma crítica a essa obra, que é a primeira obra do movimento impressionista, tá? Então, o pioneiro é o Claude Monet, junto com alguns outros artistas que nós também vamos ver, mas a primeira obra do movimento impressionista é essa do Sol Nascente. Os apreciadores de arte, eles foram, os críticos, eles foram analisar essa obra aqui do Claude Monet e eles acharam ridícula a obra na época, um monte de rabiscos, sem contorno, sem finalização. Para eles era uma criança que tinha feito isso daí. Não tinha construção de traço nem nada. Então eles falaram assim: já que você está querendo brincar de pintar, então a gente vai falar que o que você está fazendo é impressionismo. Porque você fez só a impressão do sol nascente. Não é um sol nascente, é uma impressão só. Ok? E aí surgiu o impressionismo que nós vamos estudar agora. Belezinha? Olha lá, antes da gente falar sobre as características desse movimento, nós vamos falar um pouco sobre cor e luz. Ok? Isso é muito importante para esse movimento e nós vamos depois, no decorrer da aula, a gente vai saber o motivo de eu estar dando isso daqui antes da gente começar realmente a ver as coisas do próprio movimento. Ok? Então, olha só. Cor-luz, que é assim denominada, pois é uma forma de emissão de fontes luminosas, como a luz do sol, lâmpada e monitor de computador. Na luz, o branco é a mistura de todas as cores. Essa mistura de cores coloridas é chamada de mistura aditiva da luz. Lembrando sempre, pessoal, que isso daqui que eu estou falando para vocês é quando a gente faz uma mistura para a própria luz, ok? É quando a gente faz misturas de pigmento para a luz passar, tá? E não necessariamente misturas de tinta para pintar, ok? Não sei se eu me fiz ser entendida. Quando a gente fala sobre cor-luz, é como se a gente fosse fazer uma misturinha para colocar na frente de uma lanterna e a luz passar. Quando a luz passa, nós temos então uma mistura aditiva da luz, porque a luz consegue refletir. Então, a cor branca passa. Quando ela não passa, é uma mistura subtrativa, que é a ausência de radiação de luz, ok? Olha lá, os 3 pigmentos mais puros de cor, quando misturados, produzem o preto. Quando diferentes pigmentos são combinados, diminui a numeração de radiação refletida, até obter a ausência absoluta de toda a radiação. Isso é a sensação de preto, fim de mistura de pigmentos ou mistura subtrativa. Então, olha só, eu trouxe um esqueminha para facilitar. As cores primárias aditivas são verde, vermelho e azul. São cores puras, onde vai passar radiação de luz. E se vocês observarem aqui, as cores primárias subtrativas é o ciano, magenta e o amarelo, que são essas cores que quando misturam aqui dão. Então, estão vendo aqui, ó, o ciano, magenta e o amarelo. A gente pega essa misturinha da primeira e vai misturar as mesmas aqui embaixo.
ok? Então, essa mistura vai trazer novos pigmentos. E conforme você vai trazendo novos pigmentos e misturando esses pigmentos em outros pigmentos, é como se você fizesse várias camadas de tinta. Quanto mais tinta você passar, na hora que você projetar uma luz, pode ser que essa luz não atravesse o seu pigmento. Por quê? Porque tem muito. Então, é isso que acontece na cor luz. Quanto mais puro o seu pigmento, você vai bater uma lanterna, ela vai refletir. Se você tiver muito pigmento, quando você bater uma luz, ela não vai refletir. Por quê? Porque ela está grossa, digamos assim, entendeu? Então, a radiação não consegue passar pelo pigmento. Isso acontece muito com a luz solar, ok? E reflete muito também nas características do nosso movimento. Então, tendo em vista essa questão da cor mudando conforme o reflexo dela na luz, é onde a gente vai começar sobre o nosso movimento impressionista, ok? Olha lá. Então, os pintores da arte impressionista costumavam produzir as suas telas ao ar livre. A intenção era capturar as tonalidades que os objetos refletiam segundo a iluminação solar em determinados momentos do dia. Esse movimento foi um divisor de águas para a pintura. Seus artistas não se prendiam aos ensinamentos do realismo acadêmico. Então, aqui, nós temos um movimento que as pinturas são ao ar livre. Isso, gente, todas as pinturas do movimento impressionista são feitas ao ar livre. O único artista que não faz ao ar livre é o Degas, porque ele pinta bailarina. Ele só pinta bailarinas. Então, ele faz nos estúdios, mas ele sai daquela questão assim de ter que ficar fazendo dentro do ateliê as pinturas. Não, o artista ele sai e ele vê aonde que ele quer fazer. Então, o Degas ele entra mesmo fazendo ali nos teatros as bailarinas, ele entra como impressionista por esse motivo, porque ele vai até onde ele quer pintar. E esse ir até onde você quer pintar é uma coisa muito interessante e importante no movimento impressionista. Beleza? Depois nós temos a iluminação solar. A iluminação solar é muito importante, a característica principal do movimento impressionista. Olha só. No entanto, foram influenciados pelas correntes positivistas da segunda metade do século XIX, as quais priorizavam a precisão e o realismo. Esse novo estilo artístico concorria com produções acadêmicas. Para isso, havia locais fora do circuito tradicional de arte, como era o caso dos salões, onde os pintores impressionistas realizavam exposições exibindo as suas telas. Então, aqui nós não temos artistas aplaudidos, certo? Lembra que eu falei para vocês que o impressionismo ele vem de o nome do movimento ele vem de uma chacota, certo? Quando os apreciadores eles viram que o impressionismo era uma arte inacabada, né, um conceito de arte inacabada, porque você não tem finalização, né, no conceito deles de pintura, essa arte ela não ia para os salões acadêmicos, onde os outros artistas que faziam coisas grandiosas de cunho religioso, cunho social, entendeu? Coisas importantes, esses artistas não tinham entrada para exibir o impressionismo nesses salões acadêmicos. E daí, com uma grande
revolução desses artistas, foram criados então esses salões, ok? Esses salões era tipo um submundo da arte. Tudo que a academia rejeitava ia para os salões. E esses salões fazia então a exposição desses artistas. Tanto que começou a ir mais gente nos salões do que na academia, por fim. Certo? Aqui nós temos uma representação do Monet e aqui a gente tem do Van Gogh. Nas duas vocês podem ver que essa questão do inacabado é muito forte, porque nós não temos contorno no impressionismo. Ele é feito apenas da cor e das pinceladas e das misturas de pigmento, ok? As características. Registro das tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos. Então, a cor exata daquela flor de manhã não vai ser a cor dela à tarde. Por quê? Porque a luz do sol muda. Conforme você vai passando os horários, a tonalidade da natureza muda. Então, de manhã ela tem uma tonalidade, à tarde ela tem outra, e de noitinha ali no começo da noite ou na própria noite, tem outra tonalidade. Então, esses artistas, eles buscavam isso, essa variação de pigmentos, ok? Que a própria luz da natureza dava de bandeja para eles. As figuras eram sem contornos nítidos, como vocês podem ver aqui. Nós temos um lago com vitórias régias. Todo mundo sabe o que são vitórias régias. E você tem noção de que é um lago e que são vitórias régias, mas você não vê ali certinho a nitidez dessas vitórias régias. Ok? Então, essa ausência de contorno nítido foi um dos critérios que a academia não quis aceitar o impressionismo, tá? Então, para ele, sem contorno, inacabado. Depois nós temos as sombras luminosas e coloridas. O impressionismo, isso é muito importante, ele não se utiliza da cor preta. Normalmente, quando a gente vai fazer a sombra de alguma coisa, ou claro e escuro, a gente usa o preto. E no movimento impressionista, eles vão agregando o preto ao pigmento. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui com o meu laserzinho. Estão vendo que aqui embaixo é o máximo que eu consigo, gente? Mas daqui da minha bolinha para baixo, eu tenho um azul marinho. Estão vendo a cor da água? Em volta da Vitória Régia. E aqui em cima, eu já tenho um azul mais claro. Então, o que ele quis mostrar aqui? Que teve sombra. Só que a sombra do impressionismo é o próprio pigmento colocando branco para ficar mais claro e preto para ficar mais escuro. Então, ele nunca vai fazer do azul para o preto. Não, ele vai fazer do azul ou para o azul marinho, para o azul petróleo, ou do azul para um azul azul clarinho, azul céu, sabe? Então, ele nunca vai direto para o preto ou vai direto para o branco. Não, ele vai trazendo esses pigmentos para a coloração que ele quer. As misturas das tintas eram diretamente na tela com pequenas pinceladas, e não tudo era feito na tela. Lembrando que é um movimento muito rápido. As tonalidades, elas mudam. Tipo, se você começar uma coisa no meio-dia, quando for às 2, 3 horas da tarde, já está outro pigmento, já está outra sombra em outro lugar, porque o sol muda. Se ele muda, tudo muda, né? Aonde estava, tipo, a sombra que estava para a esquerda, agora ela pode estar lá no meio, em direção para a direita. Por quê?
Vai passando as horas, tem toda essa movimentação. Aonde estava pegando sol, agora pode estar pegando sombra. E tudo isso tinha que ser pintado naquela hora. Então, por isso que tem essas pinceladas grotescas, tá? Não tem aquela coisinha nítida, aquele contorno bonito, porque não tinha tempo para isso. Então, o impressionismo, ele também teve essa nomenclatura porque ele é a impressão daquilo lá. Aqui nós temos um rio com Vitórias Régias, porém não são Vitórias Régias e não é rio. É a impressão de Vitórias Régias e a impressão de um rio. Vocês estão entendendo? A fixação do instante era muito importante nesse movimento. O ponto de partida era a composição dos efeitos visuais e a fixação do instante, como se fosse uma foto. O impressionismo é a foto do século XIX, digamos assim, porque tinha que ser tão rápido, tão preciso, que tinha que ser quase uma foto, ok? E era isso que eles buscavam, isso que os artistas queriam. O impressionismo aboliu as temáticas históricas e mitológicas, bem como as religiosas, buscando momentos do cotidiano fugaz. Então, eles iam para o parque, eles iam para jardins, eles iam, no caso do Degas, ia para teatro, ia para, assim, coisas comuns, entendeu? Registrar pessoas fazendo coisas do cotidiano, ou uma borboleta numa flor em algum dia. Entenderam? Coisas assim que acontecem sempre ou que naquele dia aconteceu, mas que eu sempre vou no parque e hoje eu pintei alguma coisa que aconteceu no parque, mas é o meu passeio no parque cotidiano. Entenderam? E nós temos aqui procuravam uma expressão artística que tivesse focada na impressão da realidade em detrimento da razão e da emoção. Então, essa impressão da realidade é o que faz a gente ter noção da cena. Porém, não é a pintura realmente dita. Aqui nós temos do Renoir duas mulheres andando num campo florido, tá? Aqui é uma mulher, na verdade. Cadê o meu laser aqui? Aqui é uma mulher e aqui é uma criança. E aqui um campo vasto com muitas flores de todos os tipos e cores. De novo, o que a gente tem de escuro aqui é o azul marinho. Podem ver que não tem preto. Tem variação de tonalidade. Tem verde mais escuro, verde mais claro, azul mais escuro, azul mais claro, amarelo mais escuro, amarelo mais claro. Então, essa variação de tonalidade é o que a luz faz. Porque a luz, você não vê uma folha que metade está no sol, metade está na sombra, metade é verde, metade é preto. Não, uma metade vai ser verde claro, uma metade vai ser verde escuro. Então, por isso que os impressionistas não utilizam da cor preta. Eles vão colocando pigmento preto na cor para poder variar. E a impressão da realidade é que você tem um campo e você está vendo ali duas pessoas andando. Uma tá até de sombrinha, você consegue ver que ela tá com o cabelo preso e tudo mais. Só que não é uma pessoa num campo, porque não tem campo e não tem pessoa. Vocês estão entendendo? Porque essas pinceladas rápidas, juntas, se transformam na impressão de uma pessoa e se transformam numa impressão de campo florido. Ok? Mas ele não foi lá, fez a pessoa, fez florzinha por florzinha, pétala por pétala, fios de cabelo e tudo mais. Não, é a impressão de campo e a impressão de pessoa. Você vê, mas você não tem a nitidez que outros movimentos te traz. Depois, como perceberam a fonte das cores nos raios solares,
buscaram captar a mudança do ângulo nos mesmos e na implicação disso na alteração das cores. Procuravam também realizar as misturas cromáticas na própria tela, fixando as tintas em apenas manchas de cor. Isso porque a luz, para os impressionistas, construía a forma, captava a paisagem nos diversos momentos do dia e nas várias estações do ano. Aqui nós temos de novo Monet pintando a fachada de uma catedral. Ele ficou 1 ano pintando essa fachada por várias horas e estações do ano. Então, essa obra aqui eu trouxe 5 representações, porém ela é bem extensa, tá? Por quê? Porque tem de vários horários, de várias estações, de várias épocas do ano, ok? Com climas diferentes, e tudo isso muda o jeito que a gente vê. Não sei se vocês já ouviram a mãe de vocês falarem que o sol, a minha mãe fala muito isso. E o sol já tá um solzinho de inverno. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Por quê? Porque é um solzinho mais claro, não é aquele amarelo, sabe? É uma cor mais clara. Tudo no inverno fica um pouquinho mais claro. Não sei se vocês já perceberam isso. No verão, as cores são mais fortes, porque o sol está mais forte. E isso implica muito no impressionismo, quando você vai analisar. Aqui nós temos diferentes horas do dia. Então, nós temos da manhã para a noite. Eu coloquei na ordem aqui para vocês. Então, olha a diferença que tem, tanto no céu, quanto nas sombras, quanto na tonalidade de cor que a gente tem de uma para outra, certo? Então, essa inovação da cor e a representação dela como uma relação da natureza é muito interessante no movimento impressionista. De novo, nós não temos preto, o máximo que a gente tem aqui é um marrom, tá? Como eu disse para vocês, tudo que é sombra a gente costuma fazer no preto. E se você for ver, isso não existe, né? São pigmento com um pouquinho de preto ou um pouquinho de branco. Ok? Temos aqui para finalizar os artistas: Monet, Renoir, Claude Monet. E temos, prestem atenção aqui, ó, Manet, Monet. São 2 pessoas diferentes, ok? Ok? Edouard Manet e o Claude Monet. Manet, Monet. Ok? E o Degas, que eu comentei para vocês que ele só faz bailarinas. Beleza, pessoal? Nós temos lá nossas 3 questões do formulário, são sobre o conteúdo, é só ver esse vídeo aqui, ó, chuchu. Respondam e encaminhem para mim e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!